uma realidade infeliz, uma realidade triste, uma realidade revoltante. O que acontece na nossa sociedade que está causando as infelicidades, as destruições, as violências, os crimes, famílias destruídas, empresas corruptos, dentro de empresas, no governo, em todo lugar. Um dos resumos que eu posso fazer, que o Projeto Pessoa tem criado para poder dizer alguma coisa para quem quer, possa interessar, é o seguinte. De novo eu vou dizer, para tudo na vida tem um manual, tem regras. Para o ser humano não é diferente. Quando o ser humano nasce, ele nasce com todas as capacidades que Deus criou para ele vir para cá, para fora, né? Depois que nasce da mãe, para ele desenvolver, para ele ser feliz, para ele criar sistemas, para ele fazer parte, para ele participar de tudo que existe na Terra, para ele usufruir de tudo que existe na Terra. Todas as naturezas, natureza, animal, vegetal, mineral, tudo. O ser humano tem as capacidades para usufruir de tudo isso. E as capacidades, obviamente, de criar sistemas que façam com que tudo isso seja vivido por todos. Sem lutas de classe, sem injustiça, sem nada. Acontece o seguinte, que de uns tempos, no início da história da humanidade, era explícito isso. Cananeus, que não desenvolviam uma parte do cérebro, não desenvolviam os sentimentos, eles queriam poder, e raros eram os cananeus que tinham senso de justiça. Assim como existiam raros hebreus que eram injustos, e que no meio dos hebreus, eu não sei como foi que houve essa, como é que a gente chama, essa cruza entre humanos e povos. Então, depois, com o passar do tempo, se desenvolveram leis, princípios e valores que organizaram até certo ponto a população, se encaminhou. Saímos primeiro da barbárie, depois é só estudar a história, que eu não posso aqui colocar toda a história, né? Então, preciso conhecer. Eu estudei história antiga, história média, história contemporânea, etc. Então, nesse decorrer, existiram sistemas, foram evoluindo, que saímos da barbárie, teve os processos religiosos a respeito do conhecimento sobre um Deus, né? E o que acontece? Tudo se resume em que, na hora do nascimento, na hora em que as pessoas querem se relacionar, elas não estão mais obedecendo valores e princípios morais, entendeu? Que mantenham uma união estável, um casamento, respeite-se. Antes tinham leis que vigoravam no casamento que eram justas. O certo era aprimorar, era saber o que com uma psicologia que veio para ensinar os pais ríspidos, aqueles austeros, a ser menos opressores, e até eles entenderem que não precisavam ser opressores, que existe uma liberdade interior, e que essa liberdade interior é que faz com que as pessoas convivam em harmonia, respeitando valores e princípios morais que servem para todos, sabem discernir quais são as vontades individuais, sabem o que é direitos e deveres. Enfim, isso organizou mais ou menos a nossa sociedade. Só que, de repente, houve novamente uma contaminação cananeia. O que eu quero dizer? Ora, crianças não estão tendo mais infância, crianças não estão tendo mais aquilo que é necessário uma criança ter. Estudem também na história nos povos hebreus, que as crianças elas eram ensinadas valores, princípios, respeitar a natureza, porque tudo da natureza era de Deus, tudo que era de Deus era respeitado. Por quê? Porque respeitava aquilo que é sobrevivência, é a água, é o ar que nós respiramos, enfim, é o alimento, é aquilo, a terra que produz. Então, existem valores e princípios inteligentes, né, que faziam com que as pessoas se desenvolvessem, que eu digo normais.
Por quê? Porque existe dentro de nós um fórum íntimo. Esse fórum íntimo tem livre-arbítrio, tem liberdade interior, é tudo dentro de nós que precisa ser desenvolvido saudavelmente para que seja colocado em prática tudo aquilo que o ser humano vai precisar durante a sua estadia no planeta Terra. E existe. Então todos têm. Só que se antes os que conseguiram, os espertinhos conseguiram, gananciosos, ignorantes, conseguiram manipular os meios de produção físicos, hoje eles estão conseguindo, de uns tempos para cá, conseguindo manipular os meios de produção interno do ser humano. Ou seja, estão manipulando o raciocínio, a mente, as capacidades. E isso está tolhindo, está freando o ser humano. Na época de Hitler, ele comandava um batalhão de praticamente idiotas. Por quê? Porque aquelas pessoas não sabiam escolher, elas não tinham vida própria, não sabiam o que era liberdade interior, não sabiam o que eram direitos delas. Elas sabiam o que era, não sabiam nem quais eram os deveres delas, porque elas eram obrigadas todo o tempo aos deveres que elas eram mandadas, ordenadas. Então, essa situação de tolir, de tirar, de não respeitar o que é verdadeira educação, é que está fazendo o que está fazendo com o nosso povo. Gente, olha, eu já disse, não é condenar as universidades, a faculdade e um diploma, não é isso. Um diploma, ele não garante o desempenho profissional de ninguém e também não dá garantia de vida para ninguém, né? O que quero dizer com isso é que o ser humano, ele tem dentro de si tudo o que precisa para ele poder viver e sobreviver, para ele não ser escravizado, para ele não fazer parte de sistemas que não estão nem aí para ele, que enganam, para ele poder escolher, né? Ele tem, mas como não é desenvolvido, nós estamos vivendo uma época em que cananeus eram considerados cativos, eram considerados escravos, eles viviam para os povos, como os povos cananeus, eles viviam para oprimir, Então era conseguido isso em guerra, em armas, eles faziam na marra. Hoje é na marra ainda. O ser humano ele é mediocrizado, ele é minimizado, ele é impedido de se tornar verdadeiramente ser humano. E assim ele é manipulado. Só que existia já sistemas governamentais, até agora a República, o governo chamado República Federativa do Brasil, por exemplo, já existiam leis, sim, leis amenas, não, leis que de causa e efeito, né, que procuravam encaminhar cada qual para o lugar adequado. Cada ser humano viver a sua vida, ter o esforço do seu trabalho. De repente, agora, o ser humano não tem mais isso. Isso é uma realidade que uma criança pode entender se for explicado para ela. O que está acontecendo é que a sociedade brasileira, ela foi contaminada por cananeus. Então, o que acontece? O natural é a criança ter infância, ter adolescência, valores e princípios, saber o que é direitos e deveres, não se impor, não violar as leis, né? As leis naturais, que ficaria por conta das famílias, cuidar da natureza dos seus filhos, da educação, do bem-estar, do que vem a ser os prazeres, as satisfações, o que é bom para o que não é. Isso aí é liberdade individual e de grupo e família. Agora, tudo aquilo que rege uma organização sociopolítica e econômica, todos têm que obedecer. E o que acontece? Quando criaram as faculdades elas foram criadas para que o ser humano, quando chegasse na fase adulta, ele viesse ter mais conhecimentos a respeito de tudo isso, da condição dele e do meio ambiente que ele vive. E respeitar direitos e deveres que são para todos. Mas o que acontece? Pessoas que começaram a ir para as universidades, hoje,
elas acham que porque elas têm um diploma, a maioria, elas acham que elas são donas do mundo. E o pior do que isso, são pessoas que não têm dons. Não dá para eu continuar ainda a série de todas as profissões, que eu ia chegar lá e explicar o que está acontecendo com a nossa sociedade. Sobre a doença que contaminou mesmo a nossa sociedade. Então, como isso não está sendo respeitado, o que acontece? O revoltado, que não teve uma educação devida dentro da sua família, o recalcado, o problemático, o traumatizado, o que acontece? Sempre é o jogo de poder. Dependendo do poder que ele tenha, de influência, e aquilo que ele consegue dominar dentro da sociedade, ele vai e fica numa posição que não é devida a ele, não é para ele, né? Ele vai ocupar um cargo, por exemplo, o cargo administrativo. É um exemplo que serve para todos. O cargo administrativo é o seguinte: a pessoa que sabe administrar, existe a administração doméstica, existe a administração empresarial, existem vários setores que precisam de administração. A administração pessoal da pessoa, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas condições, das suas capacidades, tudo é uma administração. Um exemplo que serve para tudo é o exemplo de uma administração simples financeira. Por exemplo, numa empresa pequena ou grande. Uma empresa, para ser aberta, ela precisa seguir todo um sistema de lei. Correto? Correto, sim. Na parte do departamento pessoal, por exemplo, existe o proprietário da empresa e aqueles que ele coloca para administrar a sua empresa, ou ele mesmo administra, né? Por isso que tem o presidente, o diretor, os funcionários. Bom, para organizar essa empresa, existe um setor chamado setor pessoal. O setor pessoal, ele trata das leis que regem o funcionalismo, compra e venda, área de comércio, se for outro tipo dependendo do tipo de indústria. Bom, todos têm um sistema básico que serve para todos, que não tem que ser trocado na universidade, não tem que ser inovado. O sistema básico serve para todos. Uma empresa, ela tem, na sua administração, ela tem que ter financeiramente o capital de giro, tá? O capital de giro, que é aquele que faz com que todas as contas da igreja, da empresa, o meu cachorro aqui latindo, a minha administração, ela é precária. Por quê? Porque às vezes eu não tenho onde trabalhar. Então eu tenho que ficar sujeita a essas situações ainda, que é o meu cachorro. Sim, então a empresa, ela tem que seguir regras, leis, naturalmente, para que a empresa funcione para o bem comum, para todos, para os funcionários que vão, para o dono e para o consumidor. Então, dentro da empresa, a administração interna da empresa, ela tem que ter um capital de giro. Esse capital de giro é o dinheiro que vai reger toda a empresa. Pagamento de funcionário, hora extra, 13º, que tudo aquilo que os governos, eu estou falando da administração em si, tanto pública como particular. As leis já são outras. Na administração de empresas existe o 13º. Existem leis que para beneficiar, para controlar a relação empregado-empregador. Então o que acontece? No capital de giro de uma empresa, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, ela tem que colocar no papel, na parede, onde ela quiser, mas ela tem que colocar. O capital de giro é todo o financeiro que faz com que a empresa funcione. O material, desde o imóvel até os serviços básicos, como luz, água, serviços de comunicação, telefone, que também foi encagalhado pela nossa sociedade, porque comunicação é um bem básico, é um bem estrutural. Bom, então, e
o pagamento do funcionário. Vamos chegar nesse ponto, do pagamento dos funcionários. Então, o pagamento do funcionário, ele é administrado e ele é tudo direcionado pelo capital de giro da empresa. A empresa, quando ela compra produtos ou então ela oferece serviços, tudo está dentro desse capital de giro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai vender produtos, ela vai vender serviços. Ela estipula um valor do serviço e do produto dela. Esse serviço, esse produto, esse valor é para o consumidor. E o consumidor, quando vai pagar, ele tem que pagar só aquele valor que foi estipulado no dia a dia, durante o ano, durante o mês, durante a semana, etc. Né? Quando chega no final do ano, o funcionário vai receber o 13º. O dinheiro do funcionário, o salário do funcionário, quem paga diretamente o 13º, paga extra, é o administrador, é a empresa, é o capital de giro da empresa, e não o consumidor. Claro que o consumidor, ele paga indiretamente, quando ele está usufruindo de um serviço, quando ele está pagando um contrato, quando ele está pagando um produto, ele está indiretamente ou diretamente formando, né, o capital dessa empresa, o capital de giro, o lucro e demais outros da área financeira, do organograma financeiro, mas não é ele que paga, por exemplo, o 13º do funcionário. Né? Quem deve pagar é o capital de giro. Agora, como que se faz com esse capital de giro? Se, por exemplo, o funcionário for um condomínio, né? O condomínio, ele precisa pagar os funcionários como qualquer outra empresa, né? É uma empresa. E aí o que ele faz? Quem recebe o condomínio é que vai administrar o lado financeiro da empresa, né? Então, esse lado financeiro é que vai pagar o serviço dos funcionários e não o condômino, muito menos o inquilino. Por quê? Porque, veja bem, na hora que o capital de giro está incluso na base de uma empresa, quando o condômino paga seu condomínio mensalmente, esse montante de todos vai para a mão do administrador. O administrador, ele tem obrigação de, dentro desse montante que ele recebe no valor fixado no condomínio, no caso, no valor do condomínio, ele tem obrigação de retirar todo do capital de giro o funcionalismo da empresa. Então, ele tira também o 13º do funcionário, que é a obrigação da administrativa da empresa. Entendeu? Já pensou se você tivesse que no final do ano pagar o 13º de tudo quanto é funcionário da empresa que você compra ou que você tem um serviço? Por outro lado, é tipo assim, tem empresas que elas fazem a quem contrata o serviço pagar o 13º do seu bolso. Ou seja, um condômino. Quando chegar no final do ano, no mês de dezembro, ele tem que pagar dobrado o condomínio dele. E se ele não tiver dobrado? Hein? E se ele não tiver? Ele vai para onde? Para a rua? Para o lixo? Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nessa mistura de lixo que se tornou a nossa sociedade, se tornou todos os nossos sistemas administrativos. Então, tipo assim, tem gente querendo administrar sem saber, sem conhecer a ciência que rege as relações entre ser humano e ser humano e entre a sociedade em geral, sociopolítica e econômica. O ser humano cada vez mais, aquele que ganha mais dinheiro, aquele que consegue, que se mata, que não respeita a hora, ele ganha mais dinheiro. Então ele constrói empresas erradas, na qual ele não respeita leis, não respeita direitos e deveres, ele burla a lei, ele faz o que o nosso governo está fazendo, acabou com a nossa democracia, acabou com tudo, e depois ele diz que tudo é culpa do governo passado, do governo do partido oposto, né? Porque aqui em Belém do Pará nós tivemos um caso de um político que nós temos uma avenida, a Avenida Doca de Souza Franco, muito conhecida aqui em Belém do Pará. Então houve uma reforma no determinado governo nessa Doca de Souza Franco, nessa avenida que é enorme,
Quando entrou outro governo, ele mandou destruir tudinho e construiu de novo para dizer que foi ele que construiu. Eu estou conseguindo fazer vocês entenderem o que eu estou querendo passar para vocês? O mérito da questão é que as pessoas estão destruindo leis.